Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de investigação bíblica. Meu nome é Timóteo Elker, eu sou irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal. E neste trimestre estaremos juntos examinando este guia de estudos até o final do ano. O assunto desta semana é morte em um mundo de pecado. E eu quero começar agradecendo todo o carinho e simpatia que recebi nos comentários do vídeo da semana passada. Muitos deram boas-vindas, nos incentivaram a continuar, deixaram palavras de apoio e de agradecimento pela exposição bíblica. Meu muito obrigado por todo o apreço que vocês têm demonstrado. Se nosso trabalho aqui no canal tem sido útil para você, por favor, além de se inscrever e deixar o seu gostei, compartilhe também os nossos vídeos. Envie para os grupos da igreja, poste nas redes sociais, mande para as pessoas que estão afastadas da fé, para pessoas que precisam entender melhor o assunto da imortalidade condicional da alma. Assim, você pode ser também um missionário virtual. Também aproveito para mencionar que a lição da classe de jovens está abordando o assunto da imortalidade condicional da alma. Inclusive, o título do trimestre para eles é Imortalidade. Então você também pode compartilhar nossos vídeos com o grupo de jovens, porque eles vão encontrar subsídios úteis para o estudo deles. Na semana passada, estudamos a origem da rebelião no universo perfeito de Deus. O pecado surgiu quando Lúcifer, um anjo exaltado, se corrompeu por seu esplendor e desejou tomar o lugar de Deus. Lúcifer seduziu 1/3 dos anjos do céu, que se tornaram demônios e foram expulsos da presença de Deus. Para Satanás havia então um empecilho. Ele queria criar um reino alternativo ao reino de Deus. Mas para que exista um reino, um principado, um estado, são necessários 3 elementos: governo, súditos e território. O governo já estava pronto para ser assumido. Satanás seria o governante daquele império rebelde. Os súditos ele também tinha, eram os anjos caídos que ele arrastou do céu. Faltava apenas um elemento, o território. Satanás precisava de um local, uma sede, uma capital para estabelecer o seu governo de oposição ao Deus Altíssimo. E ele escolheu o planeta Terra. Mas havia um outro problema. O planeta Terra já tinha um governante, Adão. Quando Deus criou Adão, as palavras foram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Note essa palavra, domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no verso 28, Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitar significa subordinar, comandar, obter obediência. Adão havia recebido essas prerrogativas. Ele era o governante do planeta. Se Satanás queria usar este planeta como sede da rebelião, então ele teria de tomar o governo de Adão. Mas Adão e Eva não foram deixados sem aviso do perigo que os ameaçava. O livro Patriarcas e Profetas diz que anjos do céu, mensageiros celestiais, expuseram-lhes a história da queda de Satanás e suas tramas para a destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Foi pela desobediência às justas ordens de Deus que Satanás e seu exército caíram. Quão importante, pois, que Adão e Eva honrassem aquela lei pela qual somente é possível manter-se a ordem e a equidade.
Em sua sabedoria, Deus limitou o contato de Satanás com Adão e Eva para apenas junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É por isso que em todo o jardim havia apenas uma proibição: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore funcionava como uma prova de obediência e amor. Se eles tivessem ficado longe daquela árvore, Satanás não poderia abordá-los. E a pergunta 1 diz, Gênesis 2, 16 e 17, mostra a existência do livre-arbítrio no Éden? Sim, essa passagem mostra o livre-arbítrio no Éden. Antes da queda, antes do pecado, o livre-arbítrio era total. O ser humano tinha todas suas faculdades físicas e mentais funcionando perfeitamente. Não havia inclinação para o mal. A vontade, que é a capacidade de escolha, não estava contaminada nem degenerada. Pelo contrário, ela era plena. E foi nesse estado que Satanás abordou Eva. Para se disfarçar, Satanás fez uso da serpente como um médium, ou seja, como um intermediário, uma manifestação física de um ser espiritual. E essa estratégia ele continua usando ainda hoje por meio do espiritismo. Vamos falar disso logo mais. Por enquanto, nós vamos passar do capítulo 2 ao capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 começa com a conversa entre Eva e a serpente. Satanás falou: "É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?" Respondeu-lhe a mulher: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais." Então a serpente disse à mulher: "É certo que não morrereis." E o foco da lição é identificarmos duas declarações sob tensão, duas declarações em conflito. No capítulo 2, Deus disse: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." No capítulo 3, Satanás disse: "É certo que não morrereis." Se a fala de Deus era tão clara e tão contrastante com a fala da serpente, por que Eva escolheu dar ouvidos à serpente? Essa é a pergunta 2. E eu respondi assim: porque a serpente comeu e não morreu. Foi o exemplo que convenceu Eva. Essa informação nós retiramos do livro Patriarcas e Profetas, veja. Participando desta árvore, declarou ele, Satanás, atingiriam uma esfera mais elevada de existência e entrariam para um campo mais vasto de saber. Ele próprio havia comido do fruto proibido e, como resultado, adquirira o dom da fala. A serpente argumentou com Eva que o fruto era tão bom que transformou um animal mudo em um animal falante. Imagine o que não faria com um ser humano. Então Eva usou a percepção humana para decidir contra a sabedoria divina. Meus irmãos, todos os dias estamos no meio de declarações conflitantes. E eu não estou nem falando das coisas espirituais. Por exemplo, um doutor em medicina diz que o glúten é um vilão para a saúde, que o glúten causa inflamação intestinal e câncer, que a gordura abdominal é culpa do glúten. Outro doutor em medicina diz que o glúten não causa qualquer malefício e pode ser consumido normalmente. Um dentista diz que devemos escovar os dentes imediatamente após a refeição. Outro dentista diz que devemos esperar alguns minutos após a refeição para que a reação química não seja tão intensa nos dentes. Um especialista em automóveis diz que o uso da gasolina aditivada preserva o motor. Outro especialista em automóveis diz que a gasolina aditivada promove o desgaste prematuro das peças. Nosso mundo é muito complexo. Em quem nós vamos confiar? Se quando falamos de coisas físicas, materiais e biológicas não há consenso entre os especialistas, o que dizer das coisas espirituais? O conhecimento humano é limitado e muito mutável, sujeito a frequentes variações. É por isso que a palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, verso 5. Estribar é se apoiar, é buscar firmeza, é tomar como base. O conselho de Provérbios é que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, mas confiemos na orientação de Deus. Se Eva, que tinha as faculdades mentais perfeitas, errou quando confiou no próprio entendimento, o que será de nós, degenerados com 6.000 anos de pecado, se resolvermos confiar na nossa inteligência e no nosso raciocínio para tomar as decisões? É esse o contexto da pergunta que aparece no final da página de domingo. De que modo o claro ensino da Bíblia entra em conflito com os caminhos do mundo? Eu respondo de modo aberto, declarado e direto. A Bíblia diz: prepare-se para encontrar o Senhor. O mundo diz: só se vive uma vez.
Aproveite o momento, é aqui e agora. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O mundo diz: é o impulso sexual restringido que causa os traumas psicológicos. A Bíblia diz que impuros, adúlteros, efeminados e sodomitas não herdarão o reino de Deus. O mundo diz: é bela e justa toda forma de amor. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem. O mundo diz: a regra de ouro é que quem tem o ouro faz as regras. A Bíblia diz: de modo assombrosamente maravilhoso fomos formados no ventre materno por Deus. Mas o mundo diz que o aborto, o assassinato de crianças não nascidas, é um direito porque consiste na mera eliminação de um amontoado de células sem personalidade. A Bíblia diz: não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. O mundo diz: é proibido proibir. E eu poderia ir mais além, mencionando a revelação específica do Espírito de profecia, o testemunho de Jesus que Deus deixou para nós nesses últimos dias tão confusos da história desse mundo. E o que eu vou falar pode parecer um tanto duro, mas me dê ao menos o benefício da dúvida agora. O testemunho de Jesus diz: observe um intervalo de pelo menos 5 horas entre uma refeição e outra. Os especialistas do mundo dizem: bom mesmo é comer de 3 em 3 horas. O testemunho de Jesus diz: não se case com um descrente. A sabedoria humana diz: ele é descrente agora, mas eu vou conseguir levá-lo para Jesus durante o casamento. O testemunho de Jesus diz que nenhuma obra de ficção deveria ser consumida pelo povo de Deus, nem mesmo aquela ficção criada para ensinar bons princípios. Mas a sabedoria humana diz: qual é o problema de reunir os jovens para ver um bom filme sábado à noite? E assim, vemos que é muito acertado o comentário da lição quando diz: a palavra de Deus pode parecer ilógica e sem sentido para nós, mas é sempre correta e confiável. Nesse mesmo sentido, Paulo dizia: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Portanto, quando você estiver em meio a uma decisão, como Eva estava, lembre-se de que a segurança está no assim diz o Senhor. A segurança não está no eu acho. A segurança não está no veja bem, essa é minha opinião. A segurança não está na palavra do especialista. A segurança está na palavra de Deus. Paute cada um dos seus comportamentos, por menor que seja, na palavra de Deus. Segunda-feira, enganada pela serpente. Pergunta 3. Quais critérios Eva usou para escolher entre a palavra de Deus e a da serpente? Eu respondi assim: o critério foi o desejo. Isso porque Gênesis 3:6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Vemos nesse texto o desejo do apetite porque a fruta era boa para se comer. O desejo por possuir algo belo e diferente porque a fruta era agradável aos olhos. E finalmente o desejo de ser mais esperta, mais sagaz, mais inteligente, porque é dito que a árvore era desejável para dar entendimento. E o foco da lição é nos conscientizarmos das estratégias que Satanás usou com Eva para que, quando ele quiser usá-las conosco, estejamos preparados. O modo como Satanás conversa com Eva insinua duas coisas. A primeira, que Deus estava privando os seres humanos de algo bom. E a segunda, era pela transgressão que esse algo bom seria conquistado. Essa estrutura do argumento de Satanás fica clara no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ser conhecedor do bem e do mal era apresentado como algo bom que só seria conquistado com a obediência a Deus. Essa é a mesma estrutura de tentação que Satanás usa até os dias de hoje. Ele nos apresenta aquilo que supostamente vamos ganhar com a transgressão, mas sempre esconde o que vamos perder. Para Eva, ele se apresentou como uma feliz criatura no jardim que ganhou o dom da fala por fazer o que era proibido, mas ocultou que fora expulso do céu pela rebelião. Para muitos, ele apresenta as drogas, a bebida e o vício como a alegria e a satisfação, mas oculta o desastre familiar, financeiro e emocional por trás desses hábitos.
Para outros, Satanás oferece o sexo livre, sem as amarras da religião, como a verdadeira liberdade. Mas todas as tentações são iguais em um aspecto. Elas contam a mesma mentira dizendo: isso vai te satisfazer mais do que Deus satisfaz. É mentira, porque quando o diabo dá ao homem o fruto, ele tira o paraíso. Então, em cada tentação, não olhe o que ele dá, mas o que ele tira. Agarre-se à graça de Deus e resista à tentação. Terça-feira, vocês não morrerão. E aqui nós chegamos ao coração da lição desta semana. É o assunto de terça-feira que conecta a lição da semana com o tema de todo o trimestre. O verso abordado é Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás disse para Eva que mesmo pecando, ela não morreria. Nesse verso está registrado o primeiro ensino da imortalidade incondicional da alma. O ensino de que não importa o que você faça, a alma nunca morre. É possível sobreviver eternamente sendo um pecador e um transgressor. E a pergunta 4 indaga: quais foram as diferentes formas pelas quais essa mentira foi repetida ao longo dos tempos? E eu respondi assim: por meio do contato com os mortos, da reencarnação, do espiritismo e das experiências de quase morte. Todos esses fenômenos têm em comum a crença na imortalidade incondicional da alma. O corpo pode perecer, mas o ser humano continua de alguma forma vivo, ativo, acessível por meio da alma. Essa é a crença que está na base de toda a religião pagã ao longo da história. E pasmem, essa ideia foi absorvida por boa parte do mundo cristão. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Veja os textos que a lição apresenta na pergunta 5. Salmo 115, 17 diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. A sepultura é lugar de silêncio, de inatividade, de não ação. Os mortos não louvam ao Senhor não porque não queiram, mas porque estão em estado de inconsciência. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Se os mortos já estão na presença de Deus ou no inferno, como diz a crença popular, qual seria o sentido da ressurreição? Por que a alma voltaria a ser aprisionada no corpo? As palavras de Jesus ficariam sem sentido. Só há motivo para a ressurreição porque os mortos estão inconscientes e só recobrarão a consciência se ressuscitarem. Salmo 146, 4 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, não há desígnios, pensamentos, vontade na morte. A morte é um estado de inconsciência, de inexistência física e mental. Embora seja claro o ensino bíblico da inconsciência dos mortos, a maioria das pessoas, cristãos e pagãos, acreditam que temos uma alma imortal que sobrevive consciente após a morte. E a lição termina dizendo assim: tendo em vista a prevalência desse erro, não é de surpreender que esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. Como assim? O que o autor quis dizer com isso? O que a crença na imortalidade da alma tem a ver com os eventos finais? E é aqui que reside o coração da lição. Você precisa compreender com clareza o raciocínio que vamos fazer agora. No Jardim do Éden, Satanás enganou a Eva dizendo que ela poderia desobedecer a Deus e não morrer, imortalidade da alma. No fim da história deste mundo, Satanás também usará a crença na imortalidade da alma para enganar. O Espiritismo ensina que, fazendo contato com a alma imortal dos espíritos dos mortos, os vivos podem obter direção e instrução para viver nesse mundo. E o livro do Apocalipse revela que é exatamente por meio de espíritos de demônios que Satanás convencerá este mundo para lutar a batalha do Armagedon. Somente estarão protegidos contra esse engano aqueles que sabem que não é possível se comunicar com os espíritos dos mortos, aqueles que sabem que não temos uma alma imortal. Veja como o livro O Grande Conflito sintetiza essa ideia. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano.
o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Que texto surpreendente! Ele chama o Espiritismo de obra mestra do engano de Satanás. E a base do Espiritismo é a crença na imortalidade e na possibilidade de contato com o espírito dos mortos. Quem crê nessas coisas estará sem defesa contra Satanás. Para muitos, aparecerão espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias, declarando que a lei de Deus mudou. E esses espíritos apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia e operarão até milagres diante dos nossos olhos. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e que tais aparições são obras de espíritos de demônios. É por isso que estamos estudando esse assunto. Precisamos resistir à obra mestra do engano. Você precisa se preparar. Quarta-feira, consequências do pecado. A pergunta 6 é: quais foram as principais consequências do pecado? Temos 2 textos para ler, Gênesis 3, 7 a 19 e Romanos 5, 12. O texto de Gênesis diz que, como primeira consequência do pecado, a roupa de luz e glória que cobria Adão e Eva desapareceu e eles perceberam que estavam nus. Em segundo lugar, eles tiveram medo de Deus e se esconderam porque, como bem sabemos, o pecado causa separação entre o homem e Deus e provoca uma terrível intuição de culpa, pois a consciência passa a acusar o transgressor. Em terceiro lugar, passaram a colocar a culpa um no outro. Adão disse que a culpa era da mulher. Eva disse que a culpa era da serpente. Em última instância, fica subentendido que a culpa era de Deus, pois ele era o criador tanto da mulher como da serpente. Por fim, o pecado também trouxe a consequência de um parto com sofrimentos multiplicados. E a harmonia natural de desígnios que havia entre homem e mulher foi perdida, já que foi dito para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A terra também foi amaldiçoada de tal maneira que o trabalho que antes era agradável, agora arrancaria o suor do homem e haveria fadiga para obter o sustento. O segundo texto que a lição nos indica é Romanos 5,12. E com ele nós vamos gastar uns minutos a mais. Esse texto é difícil, tem seus desafios interpretativos e nós vamos precisar estudá-lo com seriedade e calma. Então, respire fundo, aumente sua concentração porque agora vai começar a investigação de Romanos 5,12. Na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que sempre usamos, o texto aparece assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A primeira parte do texto é fácil. Por um homem entrou o pecado no mundo. Está falando de Adão. Adão e Eva foram os primeiros pecadores. Agora, para o restante do verso, nós precisamos fazer algumas indagações. A primeira delas é a seguinte: o que é essa morte que entrou no mundo pelo pecado de Adão? E a segunda pergunta é: a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, ou todos pecaram porque a morte veio a eles antes de pecarem? Por que estou falando isso? Compare o mesmo verso em 2 versões diferentes, conforme aparece na tela. A Almeida Revista e Atualizada diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, primeiro veio o pecado de cada indivíduo e depois a morte. Já a Almeida Revista e Corrigida inverte a ordem. Ela diz: a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, todos os homens pecaram em razão da morte. Primeiro veio a morte e depois o pecado. Mas a morte é causa ou efeito do pecado? Com qual dessas versões nós vamos ficar? Certamente que a morte é efeito do pecado, pois Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas especificamente no contexto de Romanos 5,12, que está falando dos descendentes de Adão, a morte é tratada como causa ou como efeito do pecado? Para respondermos essa pergunta, a primeira coisa que temos de entender é essa palavra morte em Romanos 5,12. A morte é um acontecimento, um evento.
Quando um doente morre no hospital, o médico tem que indicar o horário da morte, porque ela é um acontecimento que pode ser localizado no tempo e no espaço. Mas o texto bíblico diz que a morte passou a todos os homens. Ora, um evento como a morte não pode passar, não pode ser transmitido. Eventos ocorrem ou não ocorrem. Um aniversário, por exemplo, também é um evento que depende da passagem do tempo. Um aniversário pode acontecer ou não acontecer, mas o aniversário de uma pessoa não pode ser passado, transmitido a outra pessoa. Não faz sentido falar assim. Da mesma forma que é estranho falar que a morte é transmitida a outros. A morte é um evento e eventos não se transmitem. Por que então Paulo diz que a morte passou a todos os homens? Porque Paulo usa a morte no sentido de mortalidade, condição de quem é mortal. Antes do pecado, Adão vivia na imortalidade condicional. Após o pecado, ele passou a viver na mortalidade. E é essa mortalidade que se transmite para todos os seres humanos. Falando de maneira direta, o que é mortalidade? É a condição da constituição humana após o pecado de Adão e Eva. A natureza humana se tornou mortal, ou seja, sujeita à morte, se tornou degenerada, ou seja, sem as qualidades que tinha ao ser criada, e se tornou viciada, ou seja, com tendência para o mal. Na mortalidade há uma constante e progressiva degeneração física, mental e moral, que cada vez mais é aumentada por causa da tendência para o mal, também chamada de natureza pecaminosa ou terrena. Então, esse é o sentido de Romanos 5,12. Quando Paulo diz que a morte passou a todos os homens, a linguagem só faz sentido se entendermos que a mortalidade passou a todos os homens. Que Paulo estava falando da morte como condição de mortalidade e não como um evento, fica claro quando nós comparamos outras passagens. Em 1 Coríntios 15, um capítulo dedicado a falar da ressurreição, Paulo afirma no verso 53: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ora, se é necessário que o nosso corpo se revista de imortalidade, é porque atualmente ele está revestido de mortalidade. Assim, nós lemos o texto de Romanos 5,12 à luz de 1 Coríntios 15. E pode ser que alguém já esteja impaciente pensando assim: eu entendi que quando Paulo falou da morte passando a todos os homens, ele estava falando do estado de mortalidade. Eu quero mesmo saber por que existe aquela diferença entre versões da Bíblia. Uma diz que primeiro veio o pecado e depois a morte, e a outra diz que primeiro veio a morte e depois o pecado. Como entender isso? Nós já demos um passo que foi entender o conceito de mortalidade, mas ainda precisamos aprofundar um pouco mais, e para isso eu vou chamar você para olhar o texto grego. A parte final de Romanos 5,12, traduzida como porque todos pecaram ou por isso que todos pecaram, é epho pandes ermaton. Eu quero chamar sua atenção para a tradução literal. Epho é traduzido literalmente como em que. Então, a tradução literal do final da passagem é em que todos pecaram. Há uma segunda passagem que apresenta a mesma expressão epho, traduzida como em que. É Atos 7,33, o discurso de Estevão. Ele estava contando a história de Moisés. O verso fala assim: disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esse em que é epho, como aparece em Romanos 5,12. Então, voltemos a Romanos 5,12 para fechar o raciocínio. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, já vimos isso, e pelo pecado a morte, está falando da mortalidade, esse estado de degeneração física, mental e moral do ser humano após o pecado de Adão e Eva. Agora o ser humano tem a fragilidade física e a tendência para o mal. O verso continua: assim também a morte passou a todos os homens. O pecado de Adão trouxe mortalidade para todos os seus descendentes. Essa mortalidade se transmite hereditariamente. E agora terminando o verso com a tradução literal: em que todos pecaram. Todos que pecaram depois de Adão pecaram em estado de mortalidade. Da mesma forma que Moisés estava em terra santa, os descendentes de Adão estão em mortalidade. E é nesse estado que eles pecaram e ainda pecam hoje. Esse é o sentido profundo de Romanos 5,12. Poderíamos fazer a seguinte tradução do texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a mortalidade, assim também a mortalidade passou a todos os homens, na qual todos pecaram.
Com tudo isso, nós conseguimos responder de maneira completa a pergunta 6 da lição. Quais foram as principais consequências do pecado? Além daquelas que já destacamos do texto de Gênesis 3, Romanos 5,12 ainda ensina que uma das consequências do pecado foi a transmissão hereditária da mortalidade. Adão foi tentado e pecou em estado perfeito. Os demais seres humanos são tentados vivendo em estado de mortalidade e, portanto, muito mais fracos para resistirem à tentação. Mas nós já vamos ver a solução para isso. Romanos 5,12 ensina que a mortalidade passou a todos os homens em decorrência do pecado de Adão. E isso é muito mais amplo do que dizer simplesmente que depois do pecado as pessoas morrem com 80 ou 90 anos. A morte física e a doença são apenas uma parte de um todo maior que é a mortalidade. E aqui vamos abrir um parêntese para tratar de um assunto relacionado. Quando falamos que Romanos 5,12 ensina que uma das consequências do pecado foi a transmissão hereditária da mortalidade, é importante que você entenda isso bem e não confunda com a doutrina do pecado original. Houve um pecado original? Sim, no céu foi o pecado de Lúcifer. Na terra, o primeiro pecado da raça humana foi o pecado de Adão e Eva. Mas não é disso que estamos falando aqui. Eu me refiro à expressão pecado original em seu sentido técnico, conforme aparece nos livros de teologia. A doutrina do pecado original foi desenvolvida por Agostinho de Hipona, também chamado de Santo Agostinho pelos católicos. E essa doutrina foi acolhida por muitas igrejas protestantes, particularmente aquelas de linha calvinista. Pela doutrina do pecado original se ensina que Adão transmitiu aos seus descendentes não apenas a condição mortal, mas também a culpa e a condenação pelo seu pecado, ou seja, a sentença de morte eterna. Católicos e calvinistas creem assim. E como é o pensamento adventista nesse ponto? Cremos que Adão transmitiu a mortalidade, que envolve a degeneração física, mental e moral, e essa degeneração moral se manifesta principalmente na tendência para o mal. É isso que diz o Tratado de Teologia Adventista, por exemplo. Veja o que está escrito na página 298. Os adventistas não enfatizam a ideia de pecado original no sentido de se atribuir pessoal e individualmente aos descendentes de Adão uma culpa moral por causa do pecado dele, de Adão. Ao contrário, enfatizam que o pecado de Adão trouxe como resultado a condição de alienação de Deus na qual todo ser humano nasce. Essa alienação envolve uma tendência inerente para cometer pecado. Ou seja, pelo pensamento adventista, o ser humano recebe de Adão a tendência para praticar pecados, mas não a culpa do pecado de Adão. E por que os adventistas pensam assim? Porque esse é o claro ensino das Escrituras. Veja Ezequiel 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse provérbio contrariava a ideia de responsabilidade individual ensinada em toda a Bíblia, e por isso Deus proibiu de ser falado em Israel. As uvas verdes que os pais comeram representavam seus próprios pecados. O fato de os dentes dos filhos se embotarem representava a punição que os judeus achavam que viera sobre eles em consequência dos pecados dos pais. Mas Deus reafirmou: a alma que pecar, essa morrerá. A punição pelo pecado é individual. Não recebemos nem a culpa nem a condenação pelo pecado de nossos pais. E isso fica ainda mais claro no restante do capítulo. Veja os versos 19 e 20. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Novamente, o texto fala em responsabilidade individual. O pai pode praticar a iniquidade, mas o filho não levará a iniquidade do pai. Cada um será recompensado segundo suas obras, não segundo as obras de seus antepassados. Assim é nossa relação com Adão. Não herdamos a culpa nem a condenação de Adão.
Se no juízo final formos condenados, será tão somente por nossos pecados, por nossas escolhas, pela culpa que decorre dos nossos próprios atos. Recebemos de Adão a mortalidade, isto é, a fragilidade física e a tendência para o mal, mas não a culpa do pecado de Adão. A tendência que recebemos para o pecado é apenas uma inclinação, não é o próprio pecado. O pecado se manifesta quando escolhemos ceder à nossa inclinação. Mas então por que a Bíblia diz que éramos por natureza filhos da ira? É que como nós nascemos tendentes ao mal, isso propicia que pequemos e ao escolhermos pecar, acabamos atraindo sobre nós a ira de Deus. A ira de Deus decorre de nossas escolhas e pecados pessoais, não do pecado de Adão, pois Deus não é injusto. Mas como Adão nos transmitiu a tendência para o mal, temos uma grande facilidade para o erro, daí que por causa dessa natureza tendente ao mal, acabamos nos tornando por nossas escolhas filhos da ira. Mas e agora? Vivendo no estado de mortalidade, sofrendo a degeneração física, mental e moral, tendo uma inclinação para o mal e para o pecado, o que será de nós? Existe esperança? A resposta está no estudo de quinta-feira, a primeira promessa do Evangelho. Que esperança há para a humanidade na pergunta 7? Gênesis 3,15. São as palavras de Deus falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar do descendente da mulher. Aqui está a verdade mais bonita e importante que temos de aprender deste estudo. Após Deus indagar Adão e Eva sobre o que havia acontecido, eles sabiam que Deus sabia do seu pecado, da sua transgressão. O comando era muito claro em Gênesis 2,17. Foi dito, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E uma expectativa pairou no ar. Deus vai nos destruir agora? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vemos a manifestação da misericórdia nesse episódio. A sentença que deveria se cumprir ali, naquele minuto, foi adiada. Deus apresentou o plano da salvação pelo qual Adão e Eva não apenas deixariam de receber a punição naquele momento, mas também teriam a esperança de que, mesmo morrendo, poderiam ressuscitar, poderiam novamente experimentar o Éden restaurado, haveria um libertador, haveria uma esperança. O que é a descendência da serpente? Será que são várias cobrinhas pequenas que estão deslizando aí pela terra? Não. A descendência da serpente são aqueles que são filhos do diabo, aqueles que adotam a rebelião, a maldade e o pecado como traço característico de sua vida. E quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. Pelos méritos dele é que a cabeça da serpente será esmagada. Na cruz, a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, mas foi ali que foram adquiridos os méritos para que Jesus, por nosso intermédio, esmague a cabeça da serpente. O ponto para o qual eu quero chamar a atenção é o início do verso 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Por que era necessário que Deus criasse inimizade entre a serpente e a mulher? E a resposta é triste. Porque naturalmente a descendência da mulher seria amiga, teria amizade com a descendência da serpente. Naturalmente o homem é inclinado ao mal e deseja as coisas corruptas do mal. E se Deus não houvesse criado uma inimizade antinatural entre Satanás e o ser humano, nós continuamente seríamos escravos do mal. E como Deus cria essa inimizade antinatural? Como Deus coloca inimizade entre a mulher e a serpente e os descendentes de cada qual? E aqui, meus irmãos, é muito bonito compreender o que causa essa inimizade. E eu gostaria de ler um texto do livro O Grande Conflito para explicar isso. Está na página 506 e diz assim: é a graça de Cristo implantada na alma que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima.
Então vamos interpretar o verso 15 agora. Como Deus cria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre os seres humanos e o partido de Satanás? Foi por meio da introdução da graça no coração humano. Mas alguém pode falar assim, eu pensava que graça era perdão dos pecados. O que tem a ver perdão dos pecados com criar inimizade entre o pecador e Satanás? Veja, na Bíblia é dito que a graça de Deus é multiforme, ela tem várias facetas. Graça significa sim o perdão dos pecados passados, mas significa também muito mais que isso. Veja esse texto de Paulo em Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nesse texto, a graça é apresentada não como perdão dos pecados passados, mas como um poder que age no coração humano, que educa a nossa vontade para deixar de gostar das coisas que são do mal e amar as coisas piedosas, a viver uma vida piedosa e justa neste século, produzindo boas obras para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Mas não é só isso. Veja esse outro texto de Paulo, 2 Coríntios 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Quando o ser humano deixa de gostar e de praticar o mal e passa a praticar o que agrada a Deus e passa a produzir boas obras e o fruto do Espírito, ele está manifestando a atuação da graça de Deus em sua vida, a implantação da graça no coração. Ele está experimentando na prática o que Gênesis 3,15 chama de colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Meus irmãos, esse aqui é o centro, é o cerne. Isso aqui é o que existe de mais importante na vida religiosa. Deus providenciou todos os meios para que você não fosse escravo do pecado. Não importa se seu pecado é o pecado da mentira, não importa se o seu pecado é o adultério, o pecado da pornografia, o pecado da enganação nos negócios. Deus proveu todos os meios, não apenas para que você pudesse ser perdoado, mas Ele também proveu graça no sentido de um poder que te liberta do pecado, para que você não mais o cometa e não mais caia nas mesmas tentações do inimigo. Existe vitória, existe a possibilidade de viver uma vida santa e justa aqui neste planeta, aqui nesta vida, porque Deus proveu todos os meios para que isso acontecesse. Ele efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Portanto, não estamos lutando contra o mal em nossa carne fraca. Nós lutamos contra o mal com o poder de Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a verdade apresentada desde o Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. É por isso que a lição diz que Gênesis 3,15 é a primeira promessa do Evangelho. É o Evangelho anunciado lá nos primórdios. Mas esse Evangelho lá de Gênesis 3,15 é o mesmo Evangelho que é apresentado para mim e para você hoje. O Evangelho de que pelo poder e pela graça de Cristo os pecados podem ser vencidos e o diabo não terá poder sobre nós. Ele é um inimigo derrotado e muito em breve, se formos fiéis, Jesus transformará esse corpo de mortalidade em um corpo de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, e estaremos com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã, e que Deus o confirme nela e o abençoe.